Olá! Esse é um podcast produzido pelo Instituto LUSP, que trabalha há mais de 20 anos com o cuidado e o aconselhamento ao luto no Rio Grande do Sul. Aqui falamos sobre temas complexos e profundos, como a morte e o morrer, as perdas, envelhecimentos, amadurecimentos e esperanças, com leveza e clareza, tendo o compromisso ético de testemunhar processos de transformação e restauração da vida. Eu sou Clariana Saragiotto, psi, especialista em luto e membro do corpo clínico da LUSP, e aqui serei porta-voz desses temas tão importantes. Sejam bem-vindos. E estamos no ar com mais um episódio do nosso querido LUScast. Fizemos uma pequena pausa e estamos retomando agora com a nova temporada, trazendo novos convidados, falando sobre assuntos inéditos. E hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, que vai nos falar sobre um assunto que ainda não abordamos aqui na nossa mesa do LUScast e que é um assunto tão importante para quem tem animais de estimação, para quem cuida das pessoas que têm os animais de estimação, para quem cuida dos animais, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre os cuidados paliativos na medicina veterinária, no cuidado com os nossos pets. E a minha convidada, então, querida, indicada pela nossa querida coordenadora profiana, Ana Paula Reis, é a Caroline Rocha Fagundes. Seja muito bem-vinda, querida, seja muito bem-vinda a esse nosso estúdio do Instituto LUSP do LUScast. Muito obrigada, Clariana. Desde já queria agradecer, né? Eu procurei o Instituto LUSP justamente para a gente fazer um projeto de divulgação dos cuidados paliativos, dessa parte da morte dos pets, né? Que ainda é tão crua na sociedade. E percebi toda a equipe muito aberta, muito receptiva. Tive conversas muito boas com as meninas da equipe. E acho que a gente só tem a crescer, né? Com novos projetos e com essa conversa também de hoje. Excelente, querida. Sim, vamos conversar sobre o que são os cuidados paliativos, como cuidar dos nossos animais de estimação de uma forma mais integradora, mais holística, cuidando do sofrimento, da dor total, e enfim, de outras tantas maneiras, né, de cuidado dentro desta abordagem que é tão sensível, tão especial e que, ainda bem, vem tomando mais proporção, né, mais conhecimento nos dias de hoje. Então, vamos começar com a nossa audiodescrição. Vou começar por mim, para que todas as pessoas possam nos ver. Eu sou Clariana Saragiotto, sou uma mulher cisgênero, branca, de pele branca, olhos castanhos, até a voz deu uma falhadinha aqui, peraí. Tomar uma aguinha. Cabelos castanhos, com alguns fios brancos, meus cabelos já estão um pouquinho abaixo das orelhas, quase chegando na altura dos ombros. Também tenho a minha ancestralidade indígena e estou vestida neste momento com uma blusa e um casaquinho azul escuro. Estou usando os fones de ouvido. E ao meu fundo tenho livros, algumas plantas, canetas, lápis, enfim, algumas mandalas penduradas na parede. E você, Carol, faça sua audiodescrição. Sim, eu sou a Carol, sou médica veterinária. Estou aqui agora no consultório da Celestial Pet, então ao redor vocês podem ver as paredes em tom verde claro. Ao fundo tem a mesa de atendimento, aquela famosa mesa de inox, né, que a gente usa para fazer os procedimentos nos animais. Estou vestindo uma camiseta azul claro, que é a marca registrada aqui da Celestial Pet, com a escrita Celestial Pet em tom marrom. Sou uma mulher cisgênero, cabelo castanho, um pouquinho abaixo dos ombros, né? E acho que é isso.
Não sei se eu deixei passar alguma Tá. coisa. Excelente, Carol, muito obrigada por aceitar, né, esse convite, que a gente vem ampliando aqui a nossa acessibilidade. Então vamos lá, quem é a Carol? Já comecei a sentir um pouquinho da tua energia, né, da tua fala, e hoje a gente vai falar desse cuidado, né, mais integral. Então a Carol é médica veterinária, formada pela Universidade de Caxias do Sul, chamamos UX, em 2019. Também é pós-graduanda pela PAV, que é o Instituto de Pós-Graduação da Medicina Veterinária de São Paulo, em cuidados paliativos e geriatria de cães e gatos. E também fundadora da Celestial Pet, que então faz esse serviço de assistência veterinária para cães e gatos em cuidados paliativos e despedidas para pets falecidos, né? Então, tu pode trazer um pouco mais sobre a Celestial, mas antes eu quero poder te conhecer, né? Mas já vou trazer brevemente que esses serviços, então, vão estar cuidando também dos exames laboratoriais, de imagem, prestando esse serviço de cuidados paliativos também dentro dos cuidados paliativos, encaminhando para uma eutanásia humanizada, quando é o caso, e a gente vai falar sobre isso, e também todos os atendimentos e acompanhamentos necessários, né, nos momentos de despedida. Carol, então, assim, primeiro, eu quero dizer que eu admiro muito o teu trabalho, admiro muito esse tipo de serviço que a gente precisa tanto nos tempos atuais, que considera a autonomia, considera a integralidade das pessoas, dos animais, das relações e dos vínculos. Então, é uma honra imensa, imensa te ter aqui. E aí eu quero te conhecer um pouquinho mais, o que te levou à medicina veterinária, o que te levou a este ramo dentro da medicina veterinária e a fundar, então, a Celestial Pet. Sim, fico muito feliz com a tua visão, porque eu acho que se trata de evolução, né? Hoje em dia, todos os lares do Brasil é difícil ter algum lar que não tem um pet, né? Que não tem um gato, não tem um cachorro, principalmente. E com isso, com a introdução deles sendo membros da família, é natural que a medicina veterinária também vá se expandindo em especialidades, né? E cada vez mais acolhendo não só o físico dos animais, né? Mas toda essa questão social, psicológica e espiritual também. Então a gente consegue abordar todas essas questões juntando com o cuidado paliativo, né? E é um pouco difícil, porque o cuidado paliativo, ele está muito associado à morte, né? E de uma certa forma isso é um ponto negativo, porque traz um pouco de preconceito e receio do tutor em procurar os profissionais de cuidados paliativos, acreditando que isso vai dar uma brecha para a morte chegar antes do tempo, né? Ou que é um sinônimo de desistência. E não, né? É um sinônimo de cuidado, né? De empatia. E apesar da gente estar fazendo todo esse trabalho para desvincular com a morte, ao mesmo tempo a gente precisa falar junto, né? Porque infelizmente, né, a morte é uma certeza para todos e a gente vai passar por isso em algum momento, né? Todo mundo que tem um pet em algum momento vai passar por essa despedida e está muito associado ao final de vida, né? Apesar da gente tentar desmistificar que os cuidados paliativos não é só sobre morte, a gente acaba chegando na morte, né? Então, o ambiente aqui da Celestial Pet, eu pensei justamente para ser um ambiente acolhedor, tranquilo, né? E eu sempre estive dentro da clínica médica de cães e gatos. Durante a graduação, meus estágios sempre foram direcionados a essa área. Sou formada há 6 anos, sempre trabalhei em clínica de cães e gatos, em plantões, emergência, e vi essa necessidade porque, com o passar dos anos e o amadurecimento, eu entendia que aquilo ali não era mais tão normal. Por exemplo, um tutor saindo da clínica com um pet falecido nos braços, numa caixinha, enquanto o outro estava cruzando a mesma porta, chegando com o filhote, rindo, vacinando, né? Ou daqui a pouco fazer um procedimento de eutanásia no meio de uma internação
com outros animais, com várias pessoas passando, né, barulhos externos e risadas. Então eu entendi que tinha uma necessidade de tratar a morte de uma maneira diferente do que até agora tem sido tratado como normal, como natural. E acredito que com essa evolução, tem coisas que a gente achava normal antigamente que no futuro não vai mais ser normalizado, né? E o primeiro passo para essas mudanças é mostrar como que é fazer o novo, né? Como que é se fazer diferente. E foi por isso que eu pensei nesse ambiente, né? Para ser um ambiente tranquilo para esse momento. Tanto pensando na tranquilidade para o tutor, quanto para o pet, né? Os tutores que eu recebo aqui, eles sempre comentam, aqui ele fica bem mais tranquilo, não fica nervoso. E, na verdade, não é nenhuma mágica, né? É um cuidado com o ambiente, de não fazer vários agendamentos, né, um em cima do outro, de trabalhar com a questão de barulho, de cheiros também. E isso não quer dizer que as outras clínicas estejam erradas, né? É porque hoje é feito dessa forma, mas a gente pode fazer de outra forma. Algo que vem mudando positivamente também é que antigamente a gente via clínica veterinária, praticamente todas as clínicas veterinárias, com pet shop juntos, né? Hospitais veterinários com pet shop junto. E se tu for trazer esse olhar para humanos, tu não vai fazer o cabelo num hospital, né? Tu não vai fazer uma cirurgia onde tu corta o cabelo, por exemplo. Então, todas essas pequenas mudanças que a gente vem fazendo com o passar dos anos não traz só credibilidade para a medicina veterinária, mas também proporciona para o pet uma experiência muito mais digna, né? Então, foi nessa linha de pensamento que cheguei até aqui hoje, né? Sim, excelente. Te ouvindo, eu consegui me conectar, né, com essa experiência, então, que não torna o cuidado com os animais um cuidado objetificado, materializado, né, que vê ali aquele serviço só como um produto, né, como algo que eu vou comercializar, e sim de quem eu vou cuidar, que é essa discriminação que tu tá fazendo, conseguindo diferenciar, né, essa diferenciação, que então se preocupa, sim, com aquele espaço, com os sons, com os cheiros, com o que é dito, com esse tempo, todas essas qualidades de uma ambientação que vão estar proporcionando segurança, bem-estar, confiança, e ter essa percepção é muito saudável, é tudo que a gente mais quer também, é tudo que a gente precisa, eu diria, enquanto sociedade, enquanto humanidade, é um ambiente nos quais a gente se sinta validado no que a gente está vivendo, no que a gente está sofrendo, né, se o meu animalzinho está sofrendo, se eu estou sofrendo pelo tratamento, ou pelo adoecimento, ou pelo falecimento do meu bichinho, né, que eu possa ser validado em todo esse espaço que tu tá proporcionando, então, dessa ambientação. E aí, complementando o que tu trouxe, realmente, assim, é muito desafiador a gente transicionar de uma abordagem que antes era mais dura, mais prática, talvez até mais capitalista, para uma abordagem que seja mais humanizada, que seja mais sensível e que sim precisa falar da boa morte, né, que eu vejo que é como os cuidados paliativos também vêm oferecendo, então, formas de tratamento complementares ao que já é feito. Então, é como tu trouxe, não é descartar o cuidado que já foi realizado, mas é complementar, é associar, né, poder integrar com uma abordagem que seja mais sensível. É muito desafiador e é muito lindo também o trabalho que tu vem fazendo e criando esse espaço. Eu imagino que existam poucas clínicas assim, em Caxias do Sul, né? Eu morei por um bom tempo em Porto Alegre, desconhecia em Porto Alegre um espaço assim. E, inclusive, quero trazer aqui para ti, né, que uma das minhas perdas ao longo dessa vida, entre outras perdas que eu tive, foi perder o meu gatinho, né, com 7 anos de idade.
E eu já trabalhava com luto, né, já prestava esse cuidado, essa assessoria, inclusive, né, sou consultora em empresas, em escolas, e eu fiquei muito impactada pela forma com que eu e minha filha, enfim, minha família fomos tratadas naquele momento, pela frieza, pelo tempo, pelo manejo, né, assim como foi conduzido, inclusive, o processo de eutanásia, né, e fiquei muito sensibilizada com a necessidade da gente ter também esse olhar da psicologia, o olhar do luto e o olhar humanizado dentro e juntinho com a medicina veterinária. E aí agora tu trouxe mais um elemento, que é não ter também o pet shop junto, né? Então poder desassociar isso, assim. Muito legal, muito bacana, assim, eu sinto que é um bom caminho de cuidado. E talvez as pessoas ainda estão conhecendo aqui, né, a nossa conversa e se interessando pelo assunto, talvez já saibam sobre os cuidados paliativos, eu já falei um pouquinho também, mas quero te ouvir mais. Então, como que se dão os cuidados paliativos com os animais? E quais são os sinais, né? Como que a gente percebe essa indicação de um tratamento que possa entrar dentro dos cuidados paliativos? Sim, os cuidados paliativos, né, ele não está relacionado à cura, né, então a gente não vai nem tratar a doença em si, né, e também a gente não vai ver esse paciente como um diagnóstico, né, a gente vai olhar ele como um todo. E os cuidados paliativos, ele é o alívio de sofrimento. Então, a gente, digamos assim, de maneira prática, a gente vai minimizar os danos, né, de forma geral. Não necessariamente a gente vai deixar de tratar essa doença. Inclusive, os cuidados paliativos pode e deve ser aliado, né, a outras especialidades e outros tratamentos em conjunto, né? Claro, existem casos em que o tratamento da doença em si, ele é abolido, né, do tratamento. Os tutores me procuram muito nos casos oncológicos, né, de câncer, quando eles não, por algum motivo, né, o que também é importante dizer é que a gente precisa aprender a validar o desejo do tutor também, né? Porque tem muitas questões por trás, tem questões sociais, questões financeiras, né? A gente sabe que hoje um tratamento veterinário para pets, né? A gente não conta com um atendimento público, e muitas vezes os tratamentos são longos e caros, né? Então a gente precisa botar na balança tudo isso. E algumas vezes, né, os tutores me procuram por algum motivo, às vezes até de questões de fé, questões religiosas, questões deles próprios mesmos, eles não querem ir adiante com um tratamento que eles julguem invasivos, né? Não querem fazer um procedimento cirúrgico, não querem que o pet fique internado longos tempos fora de casa, né? E aí sim a gente trabalha exclusivamente com cuidados paliativos. Mas a gente também pode estar sendo aliado junto com outras especialidades e durante tratamentos da doença, né? Mas basicamente os cuidados paliativos é isso, é alívio de sofrimento. Não só o físico, né, que é o que o veterinário está acostumado a fazer, que é controle de dor física, né? O que parece que é o mínimo e muitas vezes também a gente peca nessa situação. Eu acho que falta um pouquinho de um olhar empático, de se botar naquela situação, né? Porque o pet, ele não nos comunica onde está doendo ou o quanto que está doendo, né? E aí também entra muito a questão de sensibilidade do tutor em conhecer esse pet. Porque, às vezes, no consultório, a gente está ali avaliando, só por estar fora de casa, ele já tem um comportamento diferente do que teria em casa, né? Então, é difícil avaliar o que é um desconforto, o que é medo, do que é dor, né? Mas muitas vezes tá ali, né, na nossa frente, alguma alteração física que a gente sabe que dói bastante, né? Então não tem condições a gente ficar tratando esse paciente só com dipirona pelo resto da vida, né? Que é um analgésico com uma baixa potência, né? Um analgésico que a gente usa para dores leves.
Então, só da gente olhar com esse olhar mais empático e perceber que se fosse com nós, estaria doendo muito, que só uma dipirona não faria efeito, né? Só isso já muda muito a qualidade de vida. Só de eliminar a dor física já muda muito, né? E isso é o mínimo que o médico veterinário pode fornecer, né? O alívio da dor física. E aí a gente entra agora na parte de alívio de sofrimento social, psicológico e espiritual, que os cuidados paliativos vêm agregar, né? Além da medicina veterinária tradicional. E as pessoas podem causar alguma estranheza, né? Como assim o meu pet vai ter dor psicológica, né? Até os próprios médicos veterinários têm um pouco de preconceito com isso, achando que quando a gente fala que a gente vai aliviar uma dor espiritual, a gente está falando de necessariamente terapias holísticas, coisas que a ciência não comprova, mas não necessariamente a gente está falando sobre isso. A gente tem que entender que o pet ele é um indivíduo, né? E o pet inserido dentro de uma família, ele tem uma rotina, né? Ele tem os momentos de bem-estar dele, ele tem os passeios, ele gosta de pegar sol, ele tem um lugar que ele gosta de deitar, né? Ele tem a sua higiene, o que é muito importante, né? Então, nesses casos de doenças progressivas, crônicas, é comum que ele fique totalmente dependente do tutor, né, para fazer a higienização. Às vezes ele não consegue recepcionar o tutor na porta quando ele chega, porque ele está fraco, ou ele tem alguma degeneração ali que impossibilita ele a levantar, né? E entender todas essas características do pet é muito importante, saber o que ele gosta, né? O que traz para ele felicidade, ficar perto da família. Se antes ele tinha o costume de subir no sofá, dormir na cama, agora ele não consegue mais. Então, tudo isso é aliviar o sofrimento desse pet, né? É trazer para ele o máximo de qualidade de vida dentro do que era a vida dele antes, né? Então, identificar esses pequenos prazeres da vida, né, do pet e como que a gente pode continuar proporcionando, né, para ele continuar tendo momentos de felicidade, se sentir bem durante essa parte de final de vida, né? Ou durante um tratamento que esteja impossibilitando ele de ter essas experiências boas durante o dia, né? E também a parte social, né? O pet, ele é um pet social. Ele socializa com a família, cães, né? Ele socializa no parque com os outros pets, né? Não é incomum os tutores quererem levar numa internação os outros pets da casa, né? Para visitar. Esses dias eu trabalho também em outra clínica, né? Tinha uma gatinha internada, os tutores levaram o cachorro deles para visitar a gata internada. Isso é cuidar da parte psicológica e social também dos animais, né? Então, ter esse olhar do cachorro e do gato ser um indivíduo com vontades, com necessidades, né? O gato, ele é um animal muito limpo, né? Para ele ficar sujo é uma questão de espiritualidade. Ele não vai se sentir bem estando sujo. E muitas vezes os gatos não conseguem se limpar, até é um sinal clínico que a gente vê. Quando o gato está sujo, está cheio de caspa, porque ele não está se limpando, ele está com algum incômodo, né? Então, de certa forma, auxiliar ele nisso, poder fazer a escovação, né? Auxiliar ele na higiene, deixar ele perto da caixinha de areia, deixar perto da água, da comida, né? Então, são vários manejos, várias questões que a gente pode aliviar a dor, muito além de só a dor física, né? Que a dor física, na verdade, é muito fácil, né? A gente trata com medicações para dor. Claro, tem que ajustar ali a prescrição, mas isso a gente sai da graduação sabendo fazer, né? Agora, esse olhar empático e toda essa questão de manejo, de olhar o paciente como um todo, é que a gente vai aprender depois, especificamente, né? Nessas especialidades de cuidados paliativos. Perfeito, e essa avaliação, que acredito que é uma avaliação mais complexa, então, né, ela precisa considerar a rotina, o vínculo, como que se dá essa troca entre o tutor e o animal, entre os animais da casa, entre as pessoas da casa, que é o que tu vem trazendo.
E aí eu também fiquei pensando nessa escuta sensibilizada, sensível, mais acurada, que o médico veterinário nesta avaliação mais sistêmica, né, ele precisa ter para poder compreender o papel de cada animal, de cada tutor, né, o tutor ou as outras pessoas da família. Tutor aqui a gente considera só o responsável ou a gente considera, por exemplo, as crianças da casa, a gente também considera como tutores, né? Sim, os tutores, na verdade, a gente considera quem é o responsável por esse pet, né? Quem Uhum. vai tomar as decisões por ele. O que também é muito importante a gente comentar, né? Por exemplo, quem vai autorizar a fazer um procedimento é o tutor, né? Mas sim, toda a família entra no conceito, né? Uhum. Todos os familiares que convivem com esse pet entram no conceito. Isso, até porque a dor total, ela também vai considerar essa dor social, né? Como tu trouxe, a dor espiritual, a dor biológica, fisiológica, a dor psicológica, também a dor social dessa interação, né? E fico pensando na importância que os pets têm tanto para as crianças como para os idosos dentro da família, né? Assim como para, né, os adultos, os tutores, então os responsáveis, né? E a tua fala também me remeteu novamente, né, aquele momento, como eu estava contando antes, que eu perdi o meu gatinho e que eu não tive, né, uma assistência muito humanizada, inclusive porque o meu gato teve um tumor e aí o médico fez a, a análise clínica, né, fez a biópsia, então abriu, né, o gatinho, viu como estava a situação, retirou o material para biópsia e aí ele me ligou às 11h15 da noite, eu nunca vou me esquecer, né, porque foi um horário, assim, tarde da noite, eu ansiosa, né, angustiada, esperando pelo retorno, e teve uma conversa super fria, olha, né, realmente não tem o que fazer, a gente pode até tentar uma quimioterapia, mas é um caso mais grave, enfim, vou falar brevemente, né, deu vários termos técnicos, e disse que a conduta seria, então, fazer a eutanásia. E aí, te escutando, fazendo essa revisita ao meu caso, né, talvez outras pessoas estejam lembrando e já tenham vivenciado situações parecidas, eu fico pensando também na necessidade dessa escuta e que dá tempo para o tutor elaborar a informação dentro da comunicação dessa má notícia, que dá tempo e espaço para que o tutor decida conjuntamente como é que eu quero acompanhar, então, a morte desse, no meu caso, do meu gatinho, né? Então, como se dá também, qual a importância da participação desse tutor na tomada de decisão e o que é, então, uma eutanásia mais humanizada, né? Ou uma eutanásia humanizada, né? Sim. Até tu trouxe, né, que ele te passou a informação de que não teria mais o que fazer, né? Isso é muito frio, porque sempre tem o que se fazer, né? Talvez o que ele queria te passar é que ele não teria cura. Mas e até a morte dele, o que que a gente vai fazer, né? Sempre tem o que fazer. A eutanásia humanizada, ela é até um termo redundante, porque a eutanásia é para ser sempre humanizada, né? Mas a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? Porque a eutanásia, ela é citada até pelo CRMV, que é o Conselho de Medicina Veterinária, né? Tem um guia de boas práticas de ética, enfim, para direcionar o veterinário como fazer esse procedimento. E ele cita ali que a eutanásia, ela é, em teoria, né, é cessar a vida de um animal que esteja em sofrimento ou com uma doença sem cura. E já ali ele já cita que nem sempre esse é o caso, porque o médico veterinário ele lida com essas questões de que nem sempre é porque não tem uma cura. Às vezes o tutor não vai ter a condição de fazer o tratamento, né? E também não é humano a gente condenar esse tutor a levar esse pet para casa, né? E assistir à morte dele, né? Porque ele não tem as condições necessárias para dar um tratamento digno. E a eutanásia ela é não pode decidir sozinho, né?
até porque a gente, infelizmente, ainda enfrenta alguns casos de que os tutores querem... Nesses casos, a gente nem chama de tutor, né? Alguns donos que querem sacrificar o animal, eles falam assim, porque não querem mais o animal, né? E então, por isso, não dá o direito do tutor decidir sozinho, e também não dá o direito do veterinário decidir sozinho sem autorização do tutor, né? Até porque tem questões religiosas, questões de fé, né? Tem tutores que a eutanásia nem é uma opção. E a gente precisa respeitar isso também, né? E até me perdi um pouco, que são muitos assuntos, né? Muitas camadas. Mas a eutanásia humanizada que eu cito, né, que a gente faz, é justamente isso. É validar o sentimento do tutor e do pet, né? Um dos estopim, assim, que fez eu abrir os meus olhos para essa parte de cuidados paliativos, de final de vida, foi uma experiência minha, particular, que há 3 anos atrás eu tive que fazer eutanásia no meu cachorro. E a eutanásia que eu fiz foi em casa. E eu não conheço nenhum veterinário que faça essa campanha aberta de se fazer esse procedimento em casa. E a minha experiência, é difícil a gente falar que a morte é boa, né? Mas a gente consegue fazer da melhor maneira possível. Então, o que eu fiz? Eu reuni minha família, o meu cachorro estava deitado na caminha dele, estava em casa, e aí foi feito o procedimento de eutanásia, né? E até é bom eu mencionar, porque talvez nem todo mundo esteja familiarizado com o que é a eutanásia, né? Como que é feito isso. Então, a eutanásia nos pets, né, é feito com medicações anestésicas. Então, a primeira parte, a gente faz uma anestesia no pet. É as mesmas medicações como se fosse fazer um procedimento cirúrgico. E no momento que ele fica inconsciente, né, que ele dorme, igual um procedimento cirúrgico, né? Quando ele não tem mais a sensibilidade, quando ele está inconsciente, é que a gente faz uma medicação que causa parada cardiorrespiratória. Então, para o pet, é como se ele estivesse dormindo, né? E quando a gente pensa na morte, né? Eu acho que a maioria das pessoas gostariam de morrer dormindo, né? E se possível, que isso fosse em casa, porque em casa é onde a gente se sente seguro, né? Acolhido, onde a gente entende como um ambiente reconhecido, né? E se para a gente que tem essa consciência que às vezes a gente está num hospital, já é difícil a gente ter a tranquilidade, né, de saber que isso é necessário, imagina para um pet, né? Às vezes, claro, não quero, né, tá dizendo que a internação dos pets é algo errado, porque a gente está falando de final de vida, né, de casos irreversíveis, né? Então, para mim, a melhor forma de se fazer eutanásia é em casa. Porque pensando no pet, ele vai dormir estando em casa e é isso. Para mim, a definição de uma boa morte dentro da medicina veterinária, nos casos de eutanásia, é isso, né? E tem algumas vezes, né, o tutor ele não quer que seja feito em casa e também não quer participar e tá tudo bem, né? O tutor ele tem que fazer também o que ele entende que para ele vai ser melhor depois para ele lidar com essa situação. Mas é papel do médico veterinário também explicar direitinho como que vai ser feito e as opções de como pode ser feito. E aí, dentro da realidade daquele tutor, é que ele vai decidir, né, o que para ele faz mais sentido ou não. Perfeito. Considerando as necessidades, as realidades também, né, de cada pessoa, as condições financeiras e, enfim. E aí fiquei imaginando aqui depois, né? Depois que então a eutanásia acontece, aí tem a perda então do bichinho, né? E talvez o ambiente domiciliar, esse ambiente íntimo, ele proporcione mesmo assim uma facilitação para que a pessoa possa expressar todos os sentimentos possíveis para aquele luto, que muitas vezes já o luto começa antes, né? E isso a gente fala também Sim. na medicina veterinária, sobre o luto antecipatório. Então,
Como tu vê essa forma de acolhimento, tanto no luto antecipatório, como também no luto a partir da perda da vida, né? Porque no luto antecipatório temos múltiplas perdas também. Antes, quando tu falava que quando o processo de adoecimento inviabiliza que o bichinho vá na porta receber o seu tutor, né? O seu dono, enfim, ou que brinque, ou que, né, tenha o comportamento que ele tinha antes do adoecimento. Ali nós já temos uma perda, né, daquela convivência, daquele comportamento, e um processo de internalização de qual é a vida que eu tenho agora, quem eu sou, que rotina é essa, né, com esse bichinho que já não se comporta mais da mesma forma. Então, como que a medicina veterinária também pode acolher mais tanto as perdas múltiplas no luto antecipatório, como a partir do momento da perda da vida, então, né? Sim. Inclusive que tu comentou, né, que às vezes o luto começa quando a gente entende que a gente está perdendo algumas características da personalidade do pet que já não estão mais ali, né? E muitas vezes nem é por alguma doença, né? Às vezes o próprio envelhecimento, que é algo natural, né, também vai estar restringindo o pet de ser quem ele era até então, né? Então é normal que nas fases da vida vão mudando. Por exemplo, quando ele é um filhote, né, é normal que as pessoas reclamem que está fazendo muita bagunça, que está destruindo as coisas, que não está fazendo o xixi e o cocô no lugar certo, né? Então todas as fases têm os seus ônus e bônus, né? E o luto do tutor, ele pode começar já a identificar essas pequenas perdas, né, essas pequenas mudanças, e também no momento do diagnóstico, né, quando a gente informa o tutor que ele está com alguma doença grave, o luto já começa ali, né, principalmente tutores que já passaram pela perda de outros pets, né, e eu tenho a impressão de que isso tudo vai virando uma bola de neve, né? Então, se a tua experiência não foi boa com algum outro pet, no momento da eutanásia de algum outro pet, ou até de um falecimento natural, no momento que eu te dou o diagnóstico, já vem todas aquelas emoções negativas do outro pet, né? Que não foram resolvidas antes, ou que causaram algum trauma, e acha que vai se repetir tudo de novo, né? Então, com a morte, né, a gente não tem muito o que fazer a não ser falar sobre isso, né, e tentar lidar com ela da melhor forma possível. Mas eu acho que o que faz a diferença, como médica veterinária, é realmente o acolhimento, né, e tu falou também antes sobre essa empatia em escutar o tutor, né, e muitas vezes também a empatia de perguntar, porque não é natural ainda, né, sentar na frente do veterinário e trazer essas questões, né, essas questões de comportamento. Os tutores acham que a gente só quer ouvir a parte física mesmo, né? E então dá essa abertura, né? Saber perguntar também essas questões, né? Saber se o tutor está aberto a conversar sobre isso também. Então, essas questões assim mais delicadas no momento do diagnóstico fazem toda a diferença depois, até porque aí o tutor ele pega confiança e se sente à vontade em trazer as questões para ti, e aí dá para tentar resolver junto, sabe? Um dos fatos também que me trouxeram até essa área foi ler o livro da doutora Ana Cláudia Arantes, né? Que é um clássico que eu adoro, que inclusive foi na palestra dela que eu também conheci o Instituto LUSP, né? Então uma coisa vai levando a outra, vai trilhando o caminho, né? E ela fala isso, né? Que ela chega para as pessoas, para os pacientes e pergunta, mas o que está te faltando, né? O que está te trazendo mais dor nesse momento? E várias vezes não é sobre a dor física, né? É algo que a pessoa está tendo que deixar de fazer, é algo que está mal resolvido, né? E para os pets, o tutor é esse porta-voz, né? Ele que vai nos comunicar as necessidades, ele que vai nos dizer o que... Claro, a morte em si já é motivo suficiente para estar em luto, né? Para estar em sofrimento. Mas o que especificamente que está
tá atormentando ele, qual que é essa angústia especificamente, sabe? Se para ele o que foi a gota d'água para ele é chegar em casa e não ter o pet esperando ele, né? O que a gente pode resolver com isso? Será que de repente botar a caminha dele perto da porta, então, quando abrir a porta, daí ele já vai estar lá e ele já vai ver ele também? E é um relacionamento mútuo, né? Muito provavelmente o que mais está fazendo falta para o tutor também está fazendo falta para o pet, né? Então, eu acho que o que resume tudo é o acolhimento, né? E a maneira como a gente vai levar e dar espaço para vir essas questões, né? Até o final, né? E eu gosto muito também de mencionar que enquanto houver vida, né? Tem espaço para ter cuidado, né? Então, não é porque a gente sabe que o prognóstico é 1 ano, 1 semana, 1 mês, que a gente vai deixar de cuidar, né? Então, o cuidado ele vai estar presente até o final, realmente, até a morte. Ai, que coisa linda te ouvir. Nossa, muito tocante, muito especial. Que esse teu trabalho, né, possa já estar fazendo bem para tantas pessoas e siga fazendo bem, né? Siga cuidando de todos esses aspectos que tu vem trazendo com essa amorosidade, com essa compaixão também, né? O que tu traz assim com esse olhar, essa sensibilidade assim mais aguçada. E fiquei aqui refletindo, né, sobre a necessidade também da gente conhecer as reações do luto, conhecer, em especial, né, o médico veterinário e enfim, a sua equipe, né, como tu trouxe, no momento da perda, no momento da partida de fato, talvez o enlutado não queira falar, não consiga expressar, e o quanto é importante, então, manter um contato, ligar depois de algum tempo, né, buscar saber como essa pessoa tá, e tu trouxe algo bem interessante, assim, que já é também um aprofundamento, né, do teu estudo, do teu conhecimento, que muitas vezes aquela perda, ela tangencia perdas anteriores ou traumas anteriores. Então, se a pessoa vivenciou perdas e teve elaborações que por vezes podem ter sido difíceis ou mais postergadas ou complicadas, isso pode vir à tona novamente diante de uma nova perda com um pet ou uma outra perda também. Mas em especial aqui, né, tu trouxe com pet. Então, se a pessoa já perdeu um bichinho e teve uma experiência ruim, isso pode retornar. Esse já é um conhecimento mais profundo também sobre o luto. E o quanto é importante a gente compreender para não julgar, para poder ter, né, essa escuta que permite a expressão de todas as emoções, de todos os pensamentos, de todos os comportamentos. Por vezes eu fico pensando no cansaço também dos tutores, que há muito tempo já acompanham os seus pets em tratamentos difíceis, com uma disponibilidade financeira também, que nem sempre é possível. Então, essa complexidade do luto, né, da gente poder escutar tanto o alívio, como também a saudade, a dor, a falta, o eu não sei como vai ser daqui para frente, né, sem já querer substituir, que é muitas vezes o que aparece, né, no senso comum. Inclusive, eu ouvi isso também na clínica veterinária, que eu tive a perda do meu gatinho, que eu já deveria adotar outro gatinho, e eu lembro que naquele momento eu já refutei, né, a ideia, até por já entender Sim. que, peraí, né, eu não estou falando de uma substituição, eu estou falando aqui do meu gatinho, da minha companhia, que há 7 anos está comigo, que faz parte da minha história, que é um integrante da família, uma pessoa, um indivíduo, né, uma pessoa, um indivíduo da casa, e como a gente também, enquanto sociedade, precisa ampliar essa nossa tolerância a suportar o desconfortável, o doloroso, o ambíguo, que é isso, tem um alívio, mas tem uma dor, tem uma falta. Então, te escutando, assim, eu senti isso também na tua disponibilidade, assim, quero
muito, muito, muito te agradecer, sabe, pelo trabalho que tu vem desenvolvendo, é uma alegria mesmo te conhecer. E eu sinto que a gente ainda ficaria conversando muito, mas para a gente ir encaminhando para o final do episódio de hoje, eu quero te pedir então para deixar uma mensagem, né, dentro dessa abordagem, dessa postura cuidadosa que tu tem, como que a gente pode ampliar, né, essa luz do cuidado no mundo, tornando, né, as nossas ações, a nossa conduta, uma forma de ser uma ponte, né, entre a dor e a esperança, entre o desamparo e o cuidado, né, mais humanizado. Sim, eu até queria fazer uma observação enquanto tu falava, né? É comum realmente, né, as pessoas não lidarem com o luto de fato, né? E acharem que é mais fácil pegar um pet substituto, né? Às vezes até da mesma raça, da mesma cor, para substituir aquele pet, né? E a gente sabe que isso não vai resolver, né? Que ali adiante a conta chega, né? A gente tem que aprender a lidar com essas questões, essas perdas. E uma outra coisa importante também de falar é que às vezes acontece também das pessoas herdarem pets, né? De pessoas falecidas. E aí tudo isso, a gente como médico veterinário, a gente tem que estar com a mente aberta, né, para entender o que de fato significa todo esse apego, né? Às vezes as pessoas acabam se desesperando realmente, né? E é natural, né? Quando a gente lida com a morte, é natural que cada indivíduo reaja de alguma forma e de que cada caso tem um peso diferente, né? Então a gente tem que tá aberto para isso. E por isso a necessidade, né, de um ambiente para isso, para não acabar também tirando, deixando de uma forma explícita, né, para outros tutores, numa sala de recepção, algo assim, né, tudo pode piorar, né, se não fazer de uma maneira pensada, de uma maneira empática, né, pode trazer traumas muito mais profundos, enfim, e vira uma bola de neve mesmo, né. Mas para a gente finalizar, então, eu acho que a palavra-chave é sempre empatia, né? E tá aberto a escutar e a entender o que o outro está passando, que nem eu acabei de falar agora, né? Entender o que significa para esse tutor essa perda, né? De fato, muitas vezes não é só perder o pet já seria ruim, mas muitas vezes não é só isso, né? E então, principalmente, dar espaço para a pessoa poder comunicar as dores e entender melhor o que a gente está tratando, né? Muitos tutores me procuram aqui já em tratamento com outros veterinários, né? E quando chegam aqui, eu entendo que, na verdade, eles não querem nem que o tratamento do pet tá ok, sabe? Tá bem assistido. Mas eles querem um atendimento para eles. Eles querem alguém que entenda a dor deles e que possa ajudar nessas decisões também, né? O peso de decidir por uma eutanásia também é muito complicado, porque as pessoas se sentem muito culpadas, né? Então, que nem tu falou, né? A gente poderia ficar aqui falando por horas, que são muitas camadas, muitas questões a se discutir da parte psicológica, filosófica, ética, né? Então, vai muito de cada indivíduo, de cada caso, e sempre tem empatia e tá aberto à escuta desse tutor. Ai, querida, gratidão imensa. E nos conta como é que a gente encontra Celestial Pet em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. É importante trazer, porque nós temos ouvintes de todo o Brasil e ficamos muito felizes com isso. Então, como que as pessoas Sim. podem encontrar o teu contato também? Então, nos sinaliza os caminhos. Sim, eu acho que a maneira mais fácil é pelo Instagram. A rede social é @celestialpetcaxias. Ali eu faço publicações sobre tudo isso que a gente conversou, alguns reels, né? E tem o contato ali na página também. Então, se quiser me chamar no WhatsApp, no e-mail, indiferente, né? Pode vir me visitar também, se quiser conhecer o ambiente. É na Rua Tronca, 965, no bairro Cristo Redentor, aqui em Caxias do Sul. Tem tudo isso lá no Instagram também.
E eu fico sempre aberta às conversas, à troca, né, de conteúdo, a troca de experiências, porque é novo para mim também, né? É uma área nova e eu estou sugando aí onde eu posso, até mesmo da área humana, né, trazer para a experiência para a medicina veterinária, porque é um assunto ainda que falta muita teoria, né, muito embasamento. Então, estou sempre aberta a sugestões, a trocar ideia, e assim a gente consegue ir evoluindo. Excelente, muito obrigada. O Luzcast está aberto para a gente também marcar uma outra conversa, aprofundar mais o assunto. Fico muito feliz que os teus caminhos sigam sendo iluminados, para que tu siga iluminando também muitos vínculos, né? E as pessoas com os seus animais, com o que é significado de afeto nas suas vidas, de pertencimento, de sentido de vida também, muitas vezes, que são os nossos vínculos, né? Então, gratidão imensa, muito obrigada. Gratidão a todos os ouvintes também, e nos vemos no próximo episódio. Que esse Luzcast tenha alcançado o seu coração e te esperamos no próximo episódio. Grande abraço com afeto.